Olá, estudantes do quarto ano, bem-vindos para a nossa aula de língua portuguesa de hoje. Eu sou a professora Eli Graciele e vamos trabalhar aí com o nosso tema de hoje, verbos e concordância verbal. Vamos aprender um pouco aí sobre os verbos, mas antes de irmos para o nosso tema da aula de hoje, vocês assistiram aí a chamada antes da aula, as professoras aqui do Educa Recife, falando aí os meios, as formas para você assistir as nossas aulas no ao vivo e a reprise. Vocês viram lá que tem um aplicativo do Educa Recife. Nesse aplicativo você encontrará o chat, você pode participar do chat, tá aparecendo aí ó, o QR Code no cantinho da sua tela, para você baixar o aplicativo do Educa Recife. Sempre temos um professor, uma professora interagindo no chat com vocês, estudantes. Na nossa aula de língua portuguesa, está interagindo, está lá, aguardando a presença de vocês, a participação de vocês, é a professora Márcia. Olá, professora Márcia. Olá, professora Eli, olá, estudantes, é sempre um prazer estar aqui juntinho com vocês, né, minha gente? E por aqui, viu, Eli, já chegou dando o seu A da Graça, foi a nossa querida e adorável Ana. Seja bem-vinda, Ana. E Ana sempre pergunta pelo aquele nosso companheiro de todas as manhãs, professora Eli. A senhora poderia chamá-lo aí para mim? Chama aí, por favor. Nosso personagem que chama aí vocês para assistir a nossa aula logo cedo, que é o nosso querido Carijó. Estão ouvindo? Isso mesmo. É para chamar os estudantes do quarto ano, acordar, abrir aí um dia letivo com coragem, pois a primeira aula do dia letivo é a aula de língua portuguesa. Depois vem a aula da professora Márcia e depois a aula da professora Sinara. E temos aí, como vocês já devem saber, se não sabe, vai ficar ligadinho agora que as aulas, cada aula aqui está no período de 20 minutos, durante aí o período de 20 minutos, ao total de 60 minutos, 1 hora, o tempo está reduzido, mas o conhecimento não, o aprendizado não. O que são os verbos? E aí, você já estudou verbo aí na sua escola? Já sabe o que são verbos? Para resumir, verbo é uma ação, não é? É a forma de agir. A gente já estudou aí artigo, substantivo, adjetivo e a gente vai aprofundar aí os nossos estudos sobre as frases, estudando aí a forma das frases. E a gente vai ver que é sempre uma ação. O verbo é sempre uma forma de que alguém, alguma coisa está fazendo uma ação. E eu vou colocar aí, ó, como eu montaria essa frase? Com estas palavras: casa, carro, Adalgisa, João. Como ficaria organizada aí essas frases? Como eu colocaria ela aí, se fosse escrever aí, para uma forma que tenha sentido. Eu preciso, lembra da leitura, da escrita, eu preciso entender, ter um entendimento ali, ter uma ideia do que está escrito, do que eu estou lendo. A Yasmin, viu, professora ali, botou assim, ó, o carro da Adalgisa. Será? Será que ela acertou? A Adalgisa comprou um carro. E aí, da frase dela ela estava correta, mas faltou aí um verbo, não é? Ela colocou aí o carro da Adalgisa, mas faltou aí o verbo. E qual é o verbo? Comprou. A Adalgisa comprou um carro. Esse é o verbo. Ela fez a ação, a Adalgisa, de comprar um carro. Essa foi a ação que ela praticou aí na frase. Se eu tirar o verbo, tá vendo como é que ele fica? Ele não fica um entendimento muito bom. Eu não entendo qual foi a ação que foi que a Adalgisa fez. A Adalgisa, um carro. Verbo é uma ação, um estado,
Um fenômeno da natureza, sim. Fenômenos da natureza. Israel jogou a bola ontem. Israel fez o quê? Qual foi a ação que Israel fez ontem? Ele jogou a bola. Ele fez essa ação. Israel aí, ó, jogou bola ontem. Aí eu grifei na imagem o verbo, que foi uma ação que Israel fez, foi jogar a bola. Estão entendendo aí, começando a entender o que são os verbos? Está sim, viu? A Yasmin está sempre aqui respondendo. Quando você pergunta, ela já está colocando. Quando você pergunta qual foi a ação, ele jogou bola, certo? Colocou que o verbo era jogar. E estão aqui Muito por dentro. A Ana bem. também. Os verbos, assim como lá que a gente estudou concordância verbal, a gente estudou artigo, a gente estudou substantivo, a gente estudou adjetivo. Isso é a forma que a gente tem para estruturar uma frase, estruturar um bom texto. Você estudante, sempre repetindo, um estudante do 4º ano precisa ter esse conhecimento, pois daqui para frente é só o que você vai fazer nas aulas de língua portuguesa, é trabalhar sobre isso. Escrita, formar texto, gênero textual, a gente tem estudado para você diferenciar e escrever, saber que existe diferença entre eles. E o estado? Como assim o estado? É o estado em que a pessoa encontra-se, o estado emocional da pessoa. E Yasmin está feliz. Isso mesmo, é o estado que ela está. Yasmin está feliz. O verbo aí é estar. Ela está o quê? Feliz. O verbo também é um estado onde a pessoa se encontra emocional ali daquele momento. Ela está feliz. Aí, Yasmin. E aí? Então, começando a compreender, a gente vai trabalhar ainda mais para frente algumas coisas sobre verbos. Domingo choveu bastante. Esse é o fenômeno da natureza da qual eu estava falando lá com vocês. Vocês aí, enquanto eu vou aqui explicando, vocês podem aí ir escrevendo. Já vou perguntar à professora Márcia. Quais são os verbos que vocês conhecem? Pode ser uma ação, um fenômeno da natureza e um estado. E aí, professora Márcia? Eles já estão aí ainda conectados com a gente, nossos estudantes já responderam. E a Yasmin colocou feliz. Feliz. E se fosse que a Yasmin tivesse triste, a Yasmin está triste. Não é ali o estar, continuaria sendo o verbo e identificando o estado que ela se encontra. Choveu é um fenômeno da natureza. Choveu é um verbo. Isso mesmo. Choveu é o estado que estava o domingo, não é, professora Márcia? É sim, a Ana colocou ali, ó, que na anterior, né, o estar, né, o estar, né, feliz, então a Yasmin está feliz, então o verbo que está indicando estado, né, então correto. Isso, muito bem, olha aí, ligadinho, isso mesmo, é o estado em que ela está. Ela estava feliz. E o fenômeno da natureza, que domingo choveu bastante, o choveu. Os verbos da língua portuguesa são agrupados em 3 conjugações. A gente vai aprender aí sobre as conjugações. Algumas aí. Conjugação verbal. A primeira conjugação terminação em AR. A. Cantar, brincar, andar. Conjugação verbal, a segunda conjugação verbal, terminada em ER e OR. Conhece alguma? Como eu perguntei lá na frente, você conhece algum verbo? Ler, comer. Vejam que todos, observem que todos os verbos que eu estou falando são ações que a gente toma ao longo de que nós exercemos aí e nós escrevemos e lemos aí em todos os gêneros
textuais que temos trabalhado. Se eu vou cozinhar numa receita, se eu estou lendo uma receita, eu vou cozinhar, eu vou fazer alguma coisa. Então, o verbo sempre é encontrado em qualquer tipo que o texto que você esteja lendo, qualquer tipo, qualquer gênero textual. Correr, repor. A Ana está colocando aqui humor. Humor? Não, aí o humor, ele é um estado. Ele é um estado. Ele está humorado, ele está com algum, não é o verbo. Conjugação verbal. Terceira conjugação. Terminação em IR. Os exemplos: sorrir, partir, abrir. É importante saber que todas as ações que expressam o verbo indicam o número. Aí agora que você vai aprender bem, foi assim que quando eu tinha mais ou menos a idade de vocês, eu aprendi sobre verbo. A Yasmin colocou escrever, a Ana colocou cobrir, né? Com a terminação, ó, ER, IR. Olha aí, estão lembrando. Isso mesmo. Ações. Ações são coisas que se pratica ao longo de coisas que ocorrem, como o estado que você está. Você pode estar mal-humorado, você pode estar aí. Não é um verbo. Eu vou mostrar agora, vocês vão entender melhor como é essa questão do verbo expressar, que fica mais fácil quando você conjuga ele. Números. Como assim números? A gente tem visto aí que sim, que é lá o singular, que é o plural, que tem aí essa quantidade aí. Também encontramos números, quantidades na nossa ortografia, sim, na nossa gramática. As ações podem ser realizadas por uma ou por mais pessoas, não é verdade? E como é que a gente faz isso? Eu é individual. Eu estou dizendo que eu sozinha estou praticando uma ação, fazendo alguma coisa. Nós, quer dizer, você vai entender numa leitura, você ouvindo alguém dizer nós, que existe ali, naquela ação, naquele movimento, mais de uma pessoa fazendo ali. Quando eu digo eu, você vai entender que eu estou sozinha. Não tinha mais ninguém comigo. Mas quando eu digo nós, então existe número, existe quantidade, aí existe mais de uma pessoa. Não identifica quantas, mas identifica que existia mais de uma pessoa, mais alguma coisa aí, mais um elemento, mais de um elemento naquela ação. Quando a ação está sendo realizada por apenas uma pessoa, dizemos que está no singular. Ela está ali no singular fazendo, só ela, apenas ela, fazendo uma ação, uma determinada, ela está agindo. Olha aí, verbo cantar. A gente tem a primeira, a segunda e a terceira pessoa do singular, que é como eu falei, que eu aprendi a saber como era o verbo, é quando eu conjugava esse verbo. Eu cantei, tu cantaste, ele cantou. Tudo isso, eu sozinha, tu também é uma pessoa. Ele ou ela cantou, é uma pessoa sozinha. São as três primeiras pessoas que chamamos do singular. Quando a ação está sendo realizada por mais de uma pessoa, o que é que acontece com essa ação? A gente diz que ela está no plural. Existe aí mais de um elemento. Eu entendo aí que existe mais de uma pessoa. Pode ser que eu não entenda quantas pessoas tem, mas eu sei que não é uma ação sozinha. Sozinha, uma pessoa, um elemento singular. Mais de um elemento, uma pessoa que eu encontro ali na frase, ou estou lendo, ou estou comunicando, estou verbalizando alguma ação
eu entendo aí que é no plural. Como? Primeira, segunda e terceira pessoa do plural. Primeira, nós cantamos. Segunda pessoa, vós cantastes. Terceira pessoa, eles ou elas cantaram. Aí eu entendo que a ação é por mais de uma pessoa, foi feita aí por mais de uma pessoa, encontra-se ali naquela oração, naquela frase. Os verbos indicam quem faz a ação. Veja aí, primeira pessoa do singular, eu. Pessoa que fala. Segunda pessoa do singular, tu. Pessoa quem fala. Terceira pessoa do singular, ele, ela. Pessoa que se fala. Aí eu vou falar do plural. Primeira pessoa do plural, nós. Pessoas que falam. Segunda pessoa do plural, vós. Pessoas com quem falamos. E terceira pessoa do plural, eles, elas. Pessoas que se falam. Entenderam? Vamos ver os exemplos. Devemos sempre lembrar que o verbo precisa concordar com o número do substantivo. Lembra lá das aulas. Se não assistiu essa aula, vai lá no YouTube, procura essa aula de língua portuguesa que nós falamos sobre adjetivos, que o artigo, substantivo, adjetivo, eles concordam em número. Lembram disso, que é o número, eles entram todos ali, se é no singular é singular, se é plural, todos aí vão ser, vão entrar aí nessa questão de número, dos números, da quantidade. E o verbo, ele também acompanha, ele entra aí também, se tiver um verbo, ele também entra nessa concordância verbal. Ela corre, ela sozinha. Ela corre. Olha a moça ali passando, ela corre, ela está correndo. Elas correm, porque tem mais de uma moça aí correndo. Elas estão correndo, elas correm. Vamos praticar? Chegou a hora aí de você me dizer como é que fica a frase. Essa eu quero saber da participação aí de vocês. Eu vou explicando aqui. Enquanto eu vou explicando, quero já saber se o estudante do quarto ano já está aí por dentro dessa resposta. No singular, terceira pessoa do singular, ele come. E como é que fica no plural, terceira pessoa do plural? Eles. E aí, professora Márcia? A Ana colocou aqui, comeram. Eles comeram. Agora a Yasmin veio com eles comem. Isso. Eles comem. Se for acompanhar o come aqui, que é o que está acontecendo agora no presente. Se eles comeram, era passado. Mas como o primeiro verbo aqui, eu estou entendendo que ele está comendo, é um ato que ele está fazendo agora. A gente vai estudar, você já estudou aí no seu quarto ano, vai estudar, que é os tempos verbais, presente, passado e futuro. Vai ver que o verbo, ele flexiona aí de acordo com o tempo, para indicar quando foi que essa ação aconteceu. E eles comem. Nossa aula vai ficando por aqui. Nossa aula de língua portuguesa, tá certo, gente? Depois vem aí matemática, continua conectado com a gente. Nossas aulas estão apenas, nosso dia letivo do quarto ano aqui, apenas começando. Um beijo, meus amores. Tchau.